Direto à pergunta-chave do nosso painel. Por que Cargas d'Água o Brasil não tem um Instagram para chamar de seu? Acho que a palavra-chave é o ecossistema, passando um pouco além das questões políticas, regulatórias, etc., que acho que não vale nossa saliva nesse momento aqui, mas eu acho que a construção de um ecossistema empreendedor é importante. Ainda mais falando um pouco mais no que eu trabalho no segmento de economia criativa, que é um segmento muito colaborativo. É muito difícil que você concentre todos os saberes dentro de uma mesma empresa. Então, é muito importante que você esteja próximo em rede. Na incubadora, quando eu estive envolvido, desenvolvi uma série de produtos com 3 ou 4 empresas juntas, um produto para um cliente final. Assim. Teve até um determinado dia que eu recebi uma carta desse cliente em que ele endereçava para o Rio Criativo, e não para as empresas. Assim. Então, ele considerando o Rio Criativo como ecossistema, né? Ele considerava aquele ecossistema como a coisa relevante, o que ele estava contratando. E não o conceito está certo. Isso foi um sucesso, então. Exatamente. É um super caso de sucesso. Então, acho que é um dos elementos que a gente tem que considerar, sim. Eu acho que tem um ponto crucial aí que determinou que Instagram e outros aplicativos saíssem lá do Vale do Silício e que depois a gente teve até uma cópia desse modelo de Vale do Silício lá para a China, principalmente, que é muito baseado nesse ecossistema já nas universidades e nas instituições de ensino em geral. Eu acho que a cultura de empreendedorismo, principalmente no Vale, e que, reforço, foi super bem copiado para as universidades da China, fomentavam muito o empreendedorismo. Então, é algo que está engatinhando ainda no Brasil, a gente sabe disso. O ambiente universitário ainda é muito focado simplesmente no diploma, né, na execução e no diploma. E a gente tem um ambiente totalmente diferente lá fora. Só para dar um exemplo, no Google, por exemplo, 1 de cada 20 funcionários do Google hoje vieram de Stanford. E não porque há mentes brilhantes, enfim, pessoas com inteligência acima da média, acho que não é nada disso. É justamente esse perfil empreendedor que a faculdade fomentou durante a formação dessas pessoas. Os ecossistemas de inovação, eles partem desse pressuposto de que colaboração é essencial e que as pessoas, evidentemente, então, trocam muito umas com as outras. Tá? Então, a universidade e o setor privado precisam trocar. A inovação não vai nascer... Aliás, desculpe, não sei se algum de vocês trabalha no setor, numa empresa, vamos dizer, mais convencional, não há nada mais idiota do que criar um comitê de inovação. Não vai ser dali que vai sair coisa alguma. Porque a inovação precisa respirar áreas diferentes, precisa de trocas diferentes. O que você acha? Eu acho que é fundamental. E eu acho que assim, a inovação é um ciclo. Né? Se ela fosse em português, ela seria inovaçando, né? Eu acho que teríamos que colocar ela no gerúndio, porque até você citou um exemplo da Nokia, eu trago um outro exemplo da Kodak, que foi uma das empresas mais inovadoras no século passado. E quebrou. Ela era a maior... Ela inventou a câmera digital. Ela inventou a câmera digital, só que ela era a maior vendedora de filme. Aí ela chegou num momento e falou, bom, agora eu vou investir numa tecnologia que vai ferrar minha principal linha de receita, ou eu vou combinar com os meus acionistas que realmente a brincadeira vai acabar daqui a um tempo. Não foi um erro, foi premeditado. Foi. Um ano antes, eles falaram, não vamos investir mais no digital, deixa a Fuji fazer isso. E entenderam que a empresa ia acabar. Então, a Nokia talvez não tenha sido tão premeditado. Foi uma empresa que inovou muito e sumiu. Tá se reencontrando. Eu acho que o processo de inovação ele tem uma primeira entrada, né, vamos dizer assim, mas se ele não for contínuo, né, ele contou aqui, começou, enfim, você começa com 1, 2 projetos legais, mas se você para e acha que você é inovador, acho que inovação não é um ser, né, é um estar. É uma coisa, ela é orgânica, ela não para de se desenvolver. Eu sempre trabalhei em conteúdo e mídia, etc. E comecei a perceber que, em determinado momento, a gente tem uma série de players de VOD, de música, competindo entre si e que não tem absolutamente nenhum diferencial. Todos eles têm o mesmo catálogo. Como é que eles se diferenciam? Baseado nesse problema, eu comecei a desenvolver uma plataforma que, aliás, muito mirando o Superplayer e Deezer, de aumentar o engajamento do usuário adicionando conteúdo social e conteúdo editorial à experiência do streaming. Então, é um aplicativo que se conecta ao Superplayer, transforma o Superplayer num chat
Então, você conversa uma playlist específica com amigos, ou com estranhos, ou com autoridades, ou com artistas. Ou seja, você não só compartilha a playlist, que seria o normal. Você não tem simplesmente a experiência imersiva, né? Você tem também a experiência social. De troca. Exatamente. E adicionado a um conteúdo editorial exclusivo, que é um negócio que a Móvel sempre trabalhou muito bem. Então, é um exemplo de como eu tentei trabalhar isso, assim, a partir de um determinado problema, tentando enxergar algum problema ali de um player e adicionando uma coisa em cima do mercado emergente. Por que cargas d'água você vai confiar num lugar que não é um hotel para alugar numa viagem, que é o conceito do Airbnb? Por que cargas d'água você vai confiar num serviço de delivery que não é o da própria casa que você está contratando, que é o princípio do iFood? Por que cargas d'água você vai acreditar num projeto de conversão de um e-commerce, né, do nada? Sem confiança você não faz isso. Como que é buscar algo que intuitivamente exale essa confiança? Chico. Olha, você tocou num ponto essencial do processo de inovação, que até tange um ponto anterior. Para qualquer projeto ou processo desse dar certo, você precisa conseguir efetivamente ou mudar algum processo ou impactar a vida de alguma pessoa. E essa relação das empresas ou dos organismos inovadores, vamos chamar assim, com o público é talvez uma das relações mais importantes que existe. Seja ele uma empresa, quando você está criando um aplicativo para a empresa, ou seja ele as pessoas. Estamos falando aqui do nosso assunto do Instagram para pessoas. Esse vínculo entre empresas e pessoas é muito importante. A gente tem uma questão principal, que é um produto, ele precisa resolver um problema, obviamente. Esse é um takeaway fundamental. Ou seja, você não vai criar um aplicativo que não resolva um problema. Exato. Ele tem que resolver um problema, e o problema tem que ser muito claro. E quando a gente resolve um problema, até puxando aqui o exemplo do iFood, quando a gente torna uma experiência 10 vezes melhor do que a experiência melhor que já existe no mercado, que era pegar o telefone e ligar, a gente já começa a criar um vínculo de confiança. Então, quando você cria uma experiência que ela é realmente muito melhor, já é um primeiro passo importante. Às vezes ela pode ser só um pouquinho melhor. No caso do Uber, a única diferença dele no começo, não sei se vocês sabem, foi o mapinha. Então, eles receberam... Para vocês terem uma coisa começava assim. Você entrava no site, você pedia um Uber Black, era só carro preto, tá? Eles recebiam a mensagem, mandavam um e-mail para o cara do carro preto, ou ligavam para o cara do carro preto, que ele ia até você. Como ele deixava o celular ligado, eles colocavam o mapinha e você tinha calma de que o carrinho ia chegar até você. Então, a experiência era só um pouquinho melhor, mas já era muito melhor do que você, por exemplo, esperar um táxi debaixo da chuva. Perfeito. E a outra parte, que é além de criar essa experiência realmente melhor, a gente tem uma camada, né, de usuários que são os chamados early adopters, né? Existe um percentual de usuários de produtos digitais que estão predispostos a testar novas coisas, obviamente, desde que resolvam um problema. E esse percentual no Brasil de early adopters ele ainda é baixo quando a gente compara com o mercado americano e mercado chinês. Bom insight. Existem alguns dados que mostram que 60% dos usuários de smartphones na China estão dispostos a testar novos serviços que eles não conhecem. E quando você vem para países com perfil como o do Brasil, Rússia, Indonésia, a gente tem esse percentual bem baixo, já na casa de 15%, 20%. E na China a gente tem um caso especial, que a gente estava comentando antes aqui, que é justamente como a China teve esse boom de crescimento nas últimas 2 décadas, uma boa parte da população, e não é pouca gente, a gente sabe disso, eles são mobile first, ou seja, eles já começaram na tecnologia utilizando smartphones. Então, eles não tiveram esse desenvolvimento que a gente teve de ter o computador lá de mesa. Como é que você criar confiança por meio do conteúdo? É uma questão super contemporânea, né?
questão das Ainda mais em tempo de fake news, né? Exatamente, das notícias falsas. E eu ia falar exatamente isso. Assim, o ecossistema mobile, eu tenho a impressão que ele foi bastante afetado também aí por uma má prática de mercado mesmo. O mercado mobile ele vem anterior a esse segmento de cartão de crédito e aplicativos. Ele vem de um mercado de serviço de valor agregado, né? que é uma estrutura de serviços que normalmente é atrelada à operadora de celular. Você é cobrado pela operadora de celular, e que tem um potencial muito grande no Brasil por conta da baixa bancarização, né, e adoção de cartão de crédito. E, por muito tempo, esse mercado adotou estratégias extremamente agressivas para adquirir o usuário e, às vezes, para manter o usuário sem que ele sequer soubesse. Então, e isso, acho que... eu trabalhei com a Móvel, então, por isso, eu cito muito a Móvel e outros desse segmento. Acho que a gente viveu muito isso. A mudança do mercado nos últimos 2 anos foi o fim desse mercado que morreu pela falta de confiança para um mercado absolutamente novo de aplicativos de over-the-top, de cartão de crédito, em que se prima a confiança do usuário com o aplicativo e o negócio que ele está lidando ao final. Se você não pensar com a cabeça do consumidor, né, você pega, talvez, o WhatsApp seja o melhor exemplo. Tem um gráfico que vocês conseguem encontrar online, WhatsApp versus SMS, historicamente. Se vocês escreverem isso, botarem imagens, vai ter um monte de WhatsApp. Por que o WhatsApp cresceu? Ele era de graça? Sim, mas não muito, porque você usa os dados do celular ou você precisa ter uma rede Wi-Fi mesmo assim. Mas como que ele cresceu muito? Ele pensou como usuário. Ele pensou, bom, eu preciso mandar um monte de mensagens. Se eu fizer isso de uma maneira que seja mais ágil, mais simpática e ainda de graça, melhor ainda. A mesma coisa o Waze. Né? Por que o Waze não surgiu dentro do Google? Eu acredito que porque o Google já era grande demais para pensar como usuário no momento, pelo menos na equipe do Google Maps. Em metrópole, né? Ou seja, como é que eu uso o poder do mapa considerando que eu estou dirigindo? E, nesse sentido, só fechando para voltar para vocês, que faz muito sentido o que você falou. Você pensar em grandes empresas, em criar um núcleo de inovação, é difícil. É difícil você inovar realmente de dentro para fora, como muito se diz e tal. É duro, porque não é um ambiente propício, não é nem um ambiente do ponto de vista de espaço, mas um ambiente do ponto de vista de ecossistema, de pessoas, de ritmo, de cultura. É um dos valores, um dos pilares da empresa, explicitamente a meritocracia. E está muito de acordo com o que você falou, Jax, porque isso incentiva muito o empreendedorismo de cada indivíduo, de cada colaborador. Eu acho que uma das consequências da meritocracia, desse valor estar na nossa cultura, é que cada um se sente muito propenso e se sente dono do negócio a ponto de empreender no seu contexto micro, né? Então, a gente tem muito essa cultura, né? Eu acho que isso faz parte de todos os projetos, todos os produtos que a gente tem. A gente considera que cada colaborador é um empreendedor e tem que ser um empreendedor, já que a gente tem empresas que não incentivam o risco, é necessário que isso parta de cima sempre, para que faça parte da cultura da empresa. E a gente tem esse exemplo de 20 erros e um acerto muito claro no Play Kids. Play Kids, que é o app número 1 de conteúdo infantil no mundo hoje. É muito bom, pessoal. Realmente é muito bom. Ele teve 20 fracassos antes de se tornar o que é o Play Kids hoje. E aí entra no gráfico aqui que o Marcos comentou. Foi só um fracasso, só um sucesso. Não, só um fracasso até chegar no sucesso. Eu queria falar 2 coisas aqui. Uma, retomar o Jeff Bezos, né? Para quem não conhece, Jeff Bezos, fundador da Amazon, ele escreveu uma carta para a Amazon que ele manda de novo ele manda a mesma carta para todos os funcionários da Amazon todo começo de ano, e todo ano ele escreve um novo pedaço dessa carta. E na carta deste ano ele faz um trecho muito significativo sobre isso. Eu não vou conseguir reproduzir especificamente, mas ele diz que o grande problema das grandes empresas, e porque elas não conseguem inovar, é porque elas querem tomar a decisão com 100% de certeza. E ele defende lá que quando você tiver 70% de certeza, já está bom. Você está quase certo, vai. Porque hoje você consegue mudar de rumo ali logo adiante. Você não precisa tomar uma decisão para o resto da vida, né? Não é um ano de decisão. Os processos eles têm que ser mais ágeis. A decisão ela precisa ser menos acertada para que ela possa ser revista.
E tem o risco do empreendedor é o risco da solidão. Eu acho que talvez seja o que a gente mais sofre aí, porque ao mesmo tempo você é muito incluído e ao mesmo tempo você não é nada. E tem uma frase que eu adoro que é o fracasso é solidário e o sucesso é solitário. Isso quer dizer aquilo que você falou da móvel. Se você não está bagunçando muito, se você está cheio de amigo, é que talvez você não esteja questionando muito o seu ecossistema. E quando você começar a questionar, e se o seu questionamento começar a dar certo, você vai começar a ser um cara meio evitado assim nos papos.